Bom, Wagner, acho que já podemos dar início ao nosso bate-papo, já é chegada a hora. Então, oficialmente, boa noite a todos, pessoal que nos acompanha, sejam todos bem-vindos. Hoje é mais um bate-papo, mais uma live promovida pelo escritório GGL Advogados, com o intuito de levar informação de qualidade, informação do momento, informação relevante para o cidadão e para o público a qual a live é direcionada, especialmente os trabalhadores bancários. Então, pessoal, sejam muito bem-vindos e nos acompanhem e deixem suas dúvidas. Ô, Wagner, então, antes de mais nada, dizer que o nosso convidado do dia é o Wagner Vieira, é o nosso Wagner, que trabalha com o GGL, é o nosso assistente e consultor da área de bancários. Wagner é ex-bancário, inclusive, trabalhou por muitos anos num grande banco privado, e, enfim, e aí se formou em Direito, né, e aí veio trabalhar, depois que saiu do banco, teve outras experiências no mercado, e em seguida foi trazido para o GGL para enriquecer o nosso trabalho e ajudar as pessoas. Então, ele hoje é o nosso convidado e vai discutir comigo alguns aspectos da problemática do direito dos bancários hoje em dia, sobretudo nesse formato home office. Então, Wagner, eu fiquei sabendo, tenho notícia de que mais de 200 mil bancários foram para o teletrabalho nesse momento da pandemia. E muitos não devem voltar a trabalhar nos escritórios nem nas agências. Os bancos alegam economia e aumento de produtividade e planejam, inclusive, adotar esse regime permanente para milhares de funcionários após essa crise sanitária. O Banco do Brasil é um que já calcula que vai poupar, que vai economizar milhões e milhões com aluguéis e com manutenção diária de agências. E só que assim, isso tem gerado muita discussão, muita polêmica, porque como a pandemia não esperou, não foi programada, pegou todo mundo de surpresa, simplesmente os trabalhadores estão sendo jogados, né, para trabalhar de qualquer jeito nas suas casas, esse sistema de teletrabalho. Só que aí tem o problema da falta de equipamento, tem o problema das jornadas de trabalho abusivas, tem o problema do custo que o trabalhador tem para manter uma estrutura sem o devido reembolso. Tem a questão da problemática do adoecimento, tem a problemática da cobrança por metas abusivas, enfim, todo um formato de práticas negativas que já aconteciam no dia a dia do trabalhador bancário dentro da agência, agora está acontecendo, já começa a acontecer, mas muitas vezes de maneira sorrateira, de maneira mais sutil. Só que me parece que há umas práticas que acontecem, inclusive, de maneira esdrúxula e, enfim, vou passar a palavra para você e pedir que você faça a sua consideração inicial para a gente avançar no tema. Então, Wagner, está com a palavra. Bom, boa noite. Primeiramente, é um prazer estar aqui hoje para contribuir um pouco, trazer um pouco de informação para vocês. Estarei sempre à disposição para esclarecer dúvidas, ajudar no que for preciso, não só eu, como também o próprio GGL. É bem por aí mesmo, Josevaldo, que nem você estava falando. Já devem ter percebido, mesmo antes da pandemia, que já os bancos já iniciavam uma prática de evitar clientes nas agências. Porque um cliente na agência, na visão do banco, é prejuízo, porque enquanto o funcionário está ali prestando um atendimento, ele está deixando de fazer negócios, de trazer lucro para o banco. Então, o banco já tinha uma prática para impedir que o cliente viesse na agência. E essa pandemia foi facilitar para o banco, antecipou algo que eles já queriam fazer há tempo. Só que o banco não está fazendo isso da forma correta, né? Os funcionários eles estão sendo colocados nessa modalidade de teletrabalho, né, que é o home office, praticamente jogados em casa para cumprir suas jornadas, suas tarefas, mas não estão dando equipamento adequado para isso. Alguns bancos possibilitam que o funcionário faça o trabalho por meio dos seus próprios equipamentos, tem como ele acessar o sistema do banco
e trabalhar, outros bancos não têm essa possibilidade e, independente disso, o banco não está dando assistência. As jornadas de trabalho elas não estão sendo cumpridas, o banco de forma ardilosa, né, simula que está sendo feito um certo controle, só que esse controle ele não tem sido efetivo, ele está sendo burlado, ele existe no papel, mas a jornada real não está sendo aquilo que está sendo que deveria ser praticada pelos bancos. E realmente os bancos já se pronunciaram, alguns deles já se manifestaram que após a pandemia pretendem manter essa questão do home office. Para eles foi bem mais vantajoso, né? Diminuir as despesas, que como você mesmo citou, a questão de aluguel, transporte e até mesmo equipamento, porque nesse modelo de home office que eles estão praticando está muito fácil. O Wagner, exatamente. A gente está acostumado a saber que no meio bancário, até uma piada, né? Que todo mundo no banco é gerente. Por que eles se utilizam disso? É justamente para fazer com que o trabalhador, que tem normalmente uma jornada de trabalho fixada na CLT, um número de horas específica, trabalhe mais sem receber hora extra, sem receber nada a mais pela prestação de serviço. Então, todo mundo tem um cargo de confiança, digamos assim. E aí, o banco sempre se utilizou disso como um subterfúgio, como uma forma de se utilizar, de explorar a força de trabalho das pessoas, dos bancários, e não pagar o devido salário por isso. E agora, no home office, como é que você enxerga isso? Porque tem essa questão da jornada de trabalho. O bancário continua, pela lei, com uma jornada. Mas tem dois aspectos que eu queria que você comentasse. Um é sobre as jornadas exageradas. O trabalhador começa, mas aí ele tem horário para terminar? Pela lei, ele tem horário para terminar. Mas e na prática, nesse sistema home office, como é que você enxerga o trabalho dos bancários sobre essa perspectiva da jornada exaustiva e sobre a questão dos controles? Quando uma coisa acontece, e outra acontece, como que o bancário deve abordar e deve, enfim, resguardar o direito dele? Bom, nessa questão da jornada, é importante até a gente fazer uma pequena ressalva, né? A nossa Constituição, ela prevê que ninguém pode trabalhar mais do que 8 horas por dia, 44 horas semanais. No caso dos bancários, é uma categoria diferenciada, a regra para eles é diferente. É a regra que está prevista no artigo 224 da CLT, que diz que o bancário trabalha 6 horas diárias, 36 horas semanais. No entanto, para que o bancário possa exercer uma carga horária superior a 6 horas diária, é preciso que ele exerça o cargo de confiança. E nessa parte, a CLT ela é um pouco omissa, porque ela não fala o que seria esse cargo de confiança. Ela simplesmente fala que precisa existir uma fidúcia especial. O que seria isso? O que poderia configurar ou não esse cargo de confiança? Como fica em aberto, o que os bancos fazem? Promove todo mundo a gerente. Como se o simples fato de ter a nomenclatura gerente lá no seu lerite, na sua carteira, e receber aquele adicional de gratificação de função fosse suficiente para desconfigurar para configurar o cargo de confiança e tirar das costas deles aquela obrigação de jornada de 6 horas e sim passar a ter uma jornada de 8 horas. Então, os bancos estão praticando isso com todo mundo, está sendo todo mundo promovido a gerente sem sequer exercer o cargo. E, em contrapartida, veio essa questão da pandemia, né? A questão do isolamento, e os bancos começaram a colocar o sistema home office em prática. Os funcionários eles estão sendo colocados para trabalhar em casa, alguns bancos estão adotando o sistema home office de forma que determinado grupo de funcionários está em home office e vai permanecer em home office. Outros bancos estão fazendo de forma alternada. Em determinada semana vai um grupo da agência, fica em home office, em outra semana fica outro grupo em home office, sempre alternando, não é permanente, é uma semana um grupo, uma semana outro grupo. O controle dessa jornada deveria ser feita pelo próprio banco.
Porém, não tem como, o banco não está fornecendo equipamento, não está fornecendo nem como controlar essa jornada, tá? O que está acontecendo? No caso do Bradesco, os funcionários são colocados em casa, alguns com celular corporativo, simplesmente falado para eles, seu horário de trabalho é das 9 até as 18, então, durante esse horário, você faça o seu controle, para que esteja à disposição da agência, da diretoria, você controla a sua jornada e o horário que você vai almoçar. Das 9 às 18 tem que estar à disposição e tem que ficar atendendo telefone, dando suporte para outras agências. No caso do Santander, é um pouco diferente. O sistema do Santander, ele permite que você acesse do seu notebook o sistema do banco e consiga trabalhar de casa. Tá? E o sistema do Santander, como você está trabalhando com acesso direto ao sistema, o próprio sistema faz um controle. Quando dá o seu horário da jornada, encerra o seu horário de trabalho, o sistema bloqueia para que você não continue acessando. Essa é a forma que o Santander está fazendo o controle da jornada. Só que é uma forma de controle fajuta. Por quê? Embora o sistema do banco permita que você acesse de casa para fazer o trabalho, o banco não está dando outras ferramentas essenciais para atender o cliente, como, por exemplo, um telefone, um celular. O banco está forçando os funcionários a fornecer os seus telefones pessoais para os clientes. E também o sistema do banco não está dando suporte suficiente em questão de conexão. Os funcionários estão tendo dificuldades para realizar os serviços durante o dia, por conta da lentidão no serviço. E como o cliente tem o número do seu celular, o que acontece? Dá o seu horário de trabalho, o sistema do banco vai lá e bloqueia. O funcionário deveria parar de trabalhar. Só que o cliente continua ligando. O cliente liga à noite, o cliente liga no sábado, liga no domingo, liga no feriado. Ou seja, esse controle de jornada que o banco está fazendo é um controle que só existe no papel mesmo, não tem não tem nem efetividade isso, porque ele continua trabalhando e pior ainda, não tem mais um horário de descanso. Uma vez que o cliente tem o seu celular, é a hora que o cliente chamar ele tem que estar ali atendendo. Bom, e nós bem sabemos, né, Wagner, que os bancos estão aí ameaçando trabalhadores de demissão. Inclusive, tem um banco famoso, muito famoso aí, ameaçando, tanto que o próprio sindicato está fazendo todo um trabalho de divulgar para conter as demissões desse famoso banco. É um banco internacional, enfim. E aí, o trabalhador ele fica numa situação muito difícil, porque imagina só, muitas vezes o trabalhador já tem muitos anos de casa, está construindo sua vida com aquele emprego, mas assim, não é porque ele tem um emprego que ele tem que sofrer abuso, né, que ele tem que sofrer exploração. Então, assim, como você bem colocou, a Constituição Federal estabelece os limites de jornada mínimos e máximos. Então, não faz o menor sentido. Quer dizer, há um sentido, na verdade, natureza predatória, econômica e capitalista, né? A gente precisa lucrar, tanto que os lucros dos bancos, mesmo nas crises, são espetaculares, na casa de bilhões. Então, a gente sabe bem como é isso. Só que, justamente, o trabalhador é a parte mais fraca nisso aí. Enfim, existe um contrato de trabalho, existem cláusulas, existem toda uma construção ali de regras que tem que ser observadas, tanto pelo empregador quanto pelo empregado, só que os bancos, eles simplesmente não estão nem aí para isso, enfim, porque o poder econômico é tamanho que eles não sentem, tanto que sabem que, mesmo que o trabalhador vá à justiça, as indenizações muitas vezes são mínimas, então ele sabe, eu posso pagar por isso, eu posso pagar, posso bancar, posso pagar para ver, então isso é o que acontece. A pessoa agora nesse sistema home office é uma situação nova, então o trabalhador ele tem ainda perante a lei a garantia da jornada mínima de trabalho, só que aí ele acaba trabalhando, começando cedo e entrando noite adentro e ficando à disposição e à mercê de ligações, de contatos de clientes. Nesse caso, o banco me parece que não respeita nem o trabalhador nem o cliente, né, Wagner? Porque me parece que tem a gente comentava antes, em off, e você fez um comentário interessante de como o banco tem se referido aos consumidores, né?
Exatamente. Inclusive, no Maranhão, os funcionários do banco recebem todo dia mensagens dos seus supervisores, dos seus superiores, cobrando metas, simplesmente falando, gente, vocês estão em home office, vocês não estão de férias, não estão de folga, vocês estão em casa, não tem cliente para atrapalhar, então a meta de vocês tem que ser cumprida e com um adicional. O pessoal da agência tem os clientes que estão atrapalhando. Então, vocês que estão em casa não tem cliente atrapalhando, tem que cumprir no mínimo 150% da meta. É mais ou menos assim que eles estão falando com os funcionários. E olha a forma que tratou o funcionário e a forma que trata o cliente. Exatamente. Bom, antes de dar seguimento, Wagner, aqui no nosso papo, o pessoal deve ter percebido que nosso papo está quente, está interessante, tem muita coisa aí errada que o banco tem cometido, os bancos têm cometido nesse sistema de home office, porque muita gente está falando de, mas o home office é tudo de maravilha, é tudo de bom, só tem vantagens, só que tem o outro lado que começa a ser percebido, e não é só de bondades que tem o home office não, né, gente? Então, mas enfim, antes da gente dar continuidade, Wagner, inclusive que daqui a pouco a gente vai comentar sobre assédio moral. Então, o pessoal que se interessa pelo tema de assédio moral, fica atento que daqui a pouquinho a gente vai trocar umas palavrinhas sobre esse tema tão desafiador. Mas antes disso, Wagner, eu quero cumprimentar o pessoal que chegou depois, e aí eu vou falar o nome de alguns, porque eu sempre costumo fazer questão de mencionar que é importante, o pessoal que nos prestigia, que nos acompanha. Então, a Osani Nunes, minha amiga de longa data, obrigado pela presença, a Shirley, nossa Shirley, que trabalha conosco, o Cleidson, nosso amigo e cliente, a Adriana Santos, a Drica Martinha, obrigado, Drica, mais uma vez pela sua presença aqui com a gente, o Benê, meu amigo Benê, sindicalista, bastante atuante, bastante defensor dos direitos dos trabalhadores, ele que é da área da saúde, bem-vindo, Benê, o meu sócio Cleiton Germano, que está nos acompanhando também, quem mais? A Nathanie Araújo, obrigado, Nathanie, seja bem-vinda e fique com a gente. Né, Wagner? Então, a gente falava dessa questão das jornadas, então, jornada exaustiva é um dos maiores problemas que o trabalhador e o bancário, especificamente, enfrenta. Né? E, assim, não basta só ter salário razoável, porque muita gente deve falar assim, não, mas o bancário é um trabalhador privilegiado, que ganha bem, não sei o quê. Não importa, né? Porque o trabalhador ganha bem que ele tem que ser escravizado, né, gente? Não faz o menor sentido isso. Então, todo mundo tem direito de ter a hora do trabalho, é a hora do descanso, a hora de estar com a sua família. Então, inclusive, nesse sentido, essa questão do trabalho exaustivo, das jornadas exaustivas, tem uma discussão muito interessante na justiça, que é a questão do dano existencial, né? Uma vez que você acaba se anulando para a vida por conta do trabalho, uma vez provada essa questão do trabalho exaustivo em jornadas exaustivas, existem decisões que já concederam uma indenização a trabalhadores quando chamado dano existencial. Então, é uma discussão interessante. Mas, Wagner, ainda voltando à questão da jornada, como que o trabalhador como é que ele pode, então, se cercar de cautelas, pelo menos para ele não tem como dizer não vou fazer, enfim, está com risco de ser demitido, né? Mas como é que ele pode se resguardar para ter provas, para no momento devido ele poder denunciar e com provas, poder falar, não, eu estou denunciando, eu estou indo ao sindicato, eu estou indo ao Ministério Público, eu estou indo ao Judiciário entrar com uma ação trabalhista, mas ele precisa de prova. E o que ele deve fazer numa situação como essa? De jornadas exaustivas, de jornadas que supostamente não têm controle, mas a gente sabe que muitas vezes tem controle, sim. O que ele tem que fazer? Bom, o bancário está ali para atender clientes e ele não tem como ele, mesmo estando em home office, não gerar provas, tá? O caso do bancário que está fornecendo o seu celular para o cliente, seu celular pessoal, ele está recebendo ligações, ele está recebendo mensagens de WhatsApp fora do horário. Essas conversas, elas são provas.
do seu trabalho durante um horário de descanso, ou até mesmo da ausência de descanso. O bancário que não está usando o seu celular com o cliente, mas que está com um telefone corporativo, esse telefone corporativo, ele com certeza tem lá o seu WhatsApp, seu histórico, tudo que você faz gera um histórico, tanto no celular, um e-mail que você recebe, que você tem que responder independente do horário, tudo isso é documento que serve como prova. Pode ser que o juiz não considere esse tipo de prova como tudo no processo, mas já é o suficiente para mostrar que alguma coisa de errado estava acontecendo ali. E aí você complementa com outras provas, até mesmo provas testemunhais, testemunhar outros funcionários que estão passando pelo mesmo problema. Correto. O Wagner, com essa migração para o home office, muita gente tem reclamado que tem havido um excedente no seu custo mensal, no gasto com a internet, no gasto com a luz, enfim, nas suas despesas. Só que me parece que não temos ainda dados muito precisos, mas que eu tenho ouvido falar de muita gente que as empresas, ou no caso os bancos, não têm feito reembolso. A obrigação do banco em pagar, cobrir a despesa do bancário que trabalha em casa? Olha, a partir do momento que o banco colocou o funcionário em home office, ele tem que custear toda a estrutura para aquele trabalho. Afinal de contas, aquele trabalho vai gerar um lucro para ele. Então, desde o equipamento até os gastos que esse equipamento gera, é responsabilidade do empregador. E inclusive, eu tenho conversado também com bastante bancários, e uma das reclamações que eu mais tenho recebido deles foi justamente essa, Josevaldo. Eles estão em home office, o banco não forneceu equipamento, estão tendo que utilizar o seu próprio equipamento para isso, e não houve qualquer reembolso, tanto na despesa de energia, seja na despesa de internet, ou até mesmo atualização de equipamento, porque dependendo do que você vai fazer e da idade do equipamento que você tem em casa, ele não vai conseguir fazer, você precisa atualizar, precisa melhorar. Isso o banco não está reembolsando ninguém, pelo menos as pessoas com quem eu falei, foi uma das principais reclamações. Entendi. Bom, fala-se muito, então a gente tem falado muito de equipamento, falta de condições de trabalho. Mas no seu entendimento, qual é o equipamento de trabalho básico que o bancário precisa para conseguir minimamente prestar um serviço de qualidade e que também ele atenda às suas necessidades, enfim. O que você recomenda entende como um equipamento mínimo necessário? Olha, no caso do bancário, eu fui bancário por muito tempo, o bancário sem um terminal na sua frente e um telefone, ele não consegue trabalhar, seja ele da parte administrativa, seja ele da parte comercial. O gerente de contas, ele até que consegue fazer algumas coisas com o telefone, porque ele vai entrar em contato com seus clientes, vai verificar a necessidade dos seus clientes, anota na agenda e depois, quando tiver acesso ao terminal, ele faz. O pessoal do setor administrativo, não. O pessoal do setor administrativo, eles dependem do terminal para tudo que eles vão fazer. Seja para resolver o problema de um cliente que abriu um Alô Bradesco por conta de uma tarifa indevida, seja um débito que aconteceu na sua conta que não foi ele que fez. Qualquer coisa que o pessoal do setor administrativo vai fazer, precisa de um terminal. E alguns bancos não fornecem. E os que fornecem, o sistema não é adequado, não possibilita que o funcionário trabalhe, porque o sistema é lento. Certo. Bom, é importante só esclarecer, né, Wagner, que no caso dessa questão de necessidade de equipamento, de quem deve custear o quê, se o trabalhador não teve nenhum acréscimo na sua despesa mensal, bom, então não é de maneira generalizada que ele deve cobrar. Então, a não ser, é o seguinte, bom, eu gastava R$100 antes com a internet e R$100 com a despesa de luz, eletricidade. Só que no final do mês, minha despesa permaneceu. Então, R$100, R$100. E aí, o banco tem que pagar? Não, nesse caso não, né? Porque não teve acréscimo. Agora, se o banco falar, não, eu quero que você preste o serviço, mas eu quero que você coloque uma internet rápida, uma internet
bem mais, com mais potência, com mais velocidade. Aí sim, então, nesse caso, é obrigação do banco dar essa condição de trabalho melhor. Mas, para além disso, acho que a questão e aí a gente já vai caminhando, Wagner, para um outro aspecto da nossa discussão hoje, a questão do adoecimento, né? Trabalhadores que, não raro, adoecem por conta das práticas do serviço bancário, e aí adoecimento, saúde relacionada a doenças mentais, adoecimentos físicos, relacionados a lesões de esforço repetitivo, tendinite, bursite, ou doenças da coluna, enfim. E aí entra nessa necessidade, então, de que o equipamento que seja fornecido também seja além do que você falou, do terminal de acesso ao sistema do banco, equipamentos também relacionados a isso, a questão da ergonomia, só um exemplo. Né? Então, uma cadeira tem que ser uma cadeira adequada. Nas agências, por exemplo, pela sua experiência, há essa observância de ergonômicas no dia a dia dos bancários, pela sua experiência, o que você observava? Não há, assim, as cadeiras, elas até que são confortáveis, mas não é a adequada. A altura da mesa nem sempre bate com a estatura da pessoa. Aí tem aquela questão de você ter que levantar mais a cadeira para ficar na altura certa com a mesa e com o teclado. E aí seus pés não encostam no chão. Não tem aquele apoio para os seus pés. Então, essa questão ergonômica é algo que precisa, não só na parte do home office, mas na parte das agências também ser revista, porque não existe nem nas próprias agências. Pois é. Então, se nas agências já há essa deficiência da observância dessa necessidade de fornecer equipamentos para preservar a saúde do trabalhador, imagine numa situação como essa de pandemia, em que todo mundo foi pego de surpresa e as pessoas migraram para o trabalho em casa, mas de qualquer maneira, de qualquer jeito, sem a mínima observância. Então, é interessante a gente voltar no que a gente falou antes, que os bancos estão lucrando bilhões e agora querem economizar, e sempre querem economizar nas costas, no lombo dos outros. Esse é o problema. Porque querer lucrar não é pecado, o problema é lucrar as custas alheias, as custas da desgraça, da saúde alheia. Esse é o problema. Então, aí que mora a questão. E aí, já o índice de adoecimento que a gente tem notícia já é alarmante, já é altíssimo entre trabalhadores bancários, entre doenças físicas ou doenças de ordem mental, doenças psicológicas, ansiedade, depressão tem um nível altíssimo, síndrome de burnout, e por aí vai. Então, no ambiente doméstico, em casa, aparentemente, muita gente fala, não, mas tem vantagem, eu tenho qualidade de vida em casa. Uma coisa é você trabalhar uma vez ou outra. Eu vou trabalhar parcialmente no banco, parcialmente em casa, vou variar, vou conseguir ter qualidade de vida. Outra coisa é você ser jogado para trabalhar permanentemente em casa e com plus a mais, de não ter as condições necessárias. Então, há um risco, e essa preocupação não é a gente só quem está externando. O Ministério Público do Trabalho, os sindicatos dos bancários, todo mundo envolvido em estudos relacionados a essa categoria, tem levantado essas questões importantes. Então, acho que isso vai haver uma explosão de muito adoecimento, e a gente tem que estar preparado para isso, para estar orientando e auxiliando na medida do possível que as pessoas precisem. E por isso que a razão desse debate, eu acho importante, para levar esse tipo de orientação. Mas aí é uma situação complicada, porque a pessoa está trabalhando, enfim, não tem muita saída, não tem opção, e aí, nesse momento, inclusive você comentou em outro papo que a gente teve, Wagner, que trabalhadores mais antigos tendem a sofrer uma pressão maior, até porque eles podem ser trocados por trabalhadores mais novos, com uma remuneração mais baixa, né? Então, como é que você vê isso, essa situação do medo do trabalhador em ser dispensado, está trabalhando em casa em condições precárias e ainda se submeter a tudo isso?
Exatamente. E é algo que eu até te falei. Quando passar essa pandemia, eu acredito que a demanda trabalhista envolvendo doenças ocupacionais deve aumentar. Porque síndrome do pânico, assédio moral, doenças por movimento repetitivo, têm sido principais causas de ações trabalhistas antes da pandemia. Durante a pandemia, esses três fatores aqui aumentaram e aumentaram muito, porque você está sendo cobrado pelo trabalho em casa. Na visão do banco, você está em casa, não está de férias, não está de folga, mas está em casa sem fazer nada, e por isso teu rendimento deve ser maior do que o que tinha lá na agência. Inclusive, essa questão do home office tem sido até moeda de troca. Tem banco que impõe para o funcionário que a permanência dele no home office depende de atingir 150% da meta. O funcionário que não atinge 150% da meta volta para a agência. Ou seja, é um castigo para quem não bate a meta, o retorno para a agência. Em outros momentos, tem banco ameaçando de demitir. Teve banco aí que faturou 3,8 bilhões em 3 meses. Tinha feito acordo de não demitir ninguém e já começou a demitir. Ou seja, pouco importa o trabalhador, o bancário é só mais um número lá dentro. E quanto mais velho, para o banco é mais improdutivo. É essa a visão do banco. Porque o rapaz novinho que chegou agora no mercado de trabalho, ele quer mostrar serviço. É isso que o banco vê. O banco quer mais dinheiro. Ele não se importa com a qualidade em que é executado esse serviço. Ele se preocupa com o resultado. Então, a experiência para o banco pouco importa. O que importa é o número, o resultado final, em dinheiro. É isso que o banco quer saber. E ocorreram, nos últimos tempos, aquisições, né, de um banco por outro, e nessa toada, bancários que ganhavam salários no banco, que foi objeto de aquisição, ganhavam muito mais, salários bem mais altos, eles ficam no foco, né, no holofote, para serem demitidos com prioridade. Né? Acho que o pessoal, aconteceu muito isso, e eu li muito sobre isso. O pessoal do antigo HSBC, né, que é adquirido pelo Bradesco, estava sofrendo muito, havia muita denúncia de prática de assédio moral por conta, enfim, os motivos alegados do banco são sempre outros, mas na prática a gente sabe, né? Exatamente. E assim, já que você citou essa questão do banco, é até interessante falar disso. O pessoal do HSBC tinha um salário superior ao pessoal do Bradesco. Com a aquisição, passaram a ser todos funcionários do Bradesco. Qual a alternativa que sobrou para o banco? Promover essas pessoas que tinham um salário mais alto com uma função equivalente àquele salário que ela recebia. Só que não tem vagas para essas promoções. Para que eu possa promover alguém para um gerente geral, eu preciso que esse gerente geral seja promovido ou seja demitido. E o banco vai dar preferência sempre para aquele funcionário que já é dele, que já tem um treinamento. Afinal de contas, o banco investiu muito em treinamento daquele funcionário. E justamente esse funcionário que veio do banco que foi incorporado é o funcionário que está na mira do banco para ser demitido. Então, junta a pressão por meta, são metas absurdas, impossíveis de cumprir, porque está todo mundo de quarentena. E ainda assim o banco não exige 100% da meta. O banco está exigindo 150%, 200% da meta, sem ter cliente na agência para atender. Imagina como que fica a cabeça de um trabalhador que tem uma família para sustentar, tem uma meta impossível de cumprir e a ameaça de uma demissão. Logo, logo começa a desenvolver sintomas de síndrome do pânico, depressão. É esse resultado que o banco está trazendo. Em busca de mais resultado financeiro, está destruindo a saúde dos seus trabalhadores. Sim. O Wagner, aproveitando o que você falou, você citou no meio da sua fala, sobre metas e metas abusivas. Como isso tem quando a gente fala em abusos, tem aí um reflexo direto no assunto
o tema do assédio moral. Como que essa questão das metas, como que essas metas elas são exigidas a ponto de gerar, então, o direito a uma indenização? Como que isso ocorre no dia a dia do banco? E hoje, no plano no âmbito do home office, como que isso tem acontecido virtualmente? Como que isso acontece e como você entende que isso é uma prática lesiva, uma prática negativa, uma prática de assédio? Olha, eu entendo que toda empresa, ela existe porque ela quer lucro. Se não fosse para ter lucro, a menos que seja uma empresa sem fins lucrativos, principalmente um banco, a visão de um banco é obter lucro. Então, nada mais justo que ele tenha metas e que cobre o cumprimento dessas metas. Só que essa cobrança deve ser feita com respeito, porque da mesma forma que eu posso te cobrar por um serviço, eu também te devo respeito. Você é um ser humano. Você não é porque eu estou te pagando que você vai ouvir o que eu quiser e fazer da forma que eu quiser. Ali existe uma mão de duas vias. Eu posso cobrar e exigir, mas eu também tenho que respeitar. E essa parte do respeito não está sendo cumprida, porque as metas, elas são absurdas, que nem eu te falei, e elas são simplesmente cobradas sem qualquer coerência. Existem, para você ter ideia, grupos, como essas pessoas estão trabalhando em home office, essa cobrança está sendo feita por meio de grupos de WhatsApp. E não são grupos de funcionários da agência. A gente sabe que quando a gente trabalha muito tempo em agência, você acaba criando um vínculo com o pessoal daquela agência e, às vezes, determinada cobrança pode ser levada na brincadeira por um ou por outro. Só que esses grupos não são compostos só por funcionários daquela agência, são compostos por funcionários das agências da regional inteira. Então, as cobranças, elas vêm em tons pejorativos. Você é um incompetente, está em casa há tantos dias e não conseguiu bater a meta, o funcionário que está na agência já fez o dobro que você. Isso é feito de forma pública. Todos os funcionários estão presenciando a forma que você está sendo tratado. E muitas vezes pessoas que nem te conhecem. A tua imagem está sendo destruída dentro da tua agência e dentro de todas as outras agências. Como fica a cabeça de uma pessoa dessa? Na cabeça dele, ele é um incompetente. E a cobrança ela vem de tal jeito que o trabalhador ele começa a achar que o problema é ele, que realmente ele não serve para aquilo, que ele é um fracassado, e aí começam os sintomas da depressão. Certo. Wagner, em relação ao trabalho das mulheres, você acha que a mulher ela sofre um assédio diferenciado? Ela sofre mais assédio? Ou como é que você enxerga essa questão do trabalho da mulher no banco, tanto no presencial quanto no home office? Tem algum exemplo? Acho que a gente tem algum exemplo, inclusive, de clientes nossos, que talvez dê para ilustrar. Então, o que você pensa sobre o trabalho da mulher? Sim. Não, o trabalho da mulher, pelo menos com o pessoal com quem eu conversei, as agências por onde eu passei, o tratamento ele é totalmente diferente. Elas são tratadas de forma discriminatória. Já ouvi gerente falar para mulher que ficou grávida de que ela engravidou para segurar o emprego. Eu já ouvi coisa desse tipo. Já ouvi gerente falar para mulheres sair para visitar cliente e usar o seu charme para atingir meta, como fazendo certas insinuações. Não há respeito. Assim como eu já vi gerentes contratando mulheres em um churrasco por conta da sua aparência, não por conta da sua competência. Então, assim, a visão de algumas pessoas lá dentro para a imagem da mulher não é como uma mulher profissional, capaz, competente, assim como o homem. É uma visão com outros sentidos totalmente diferentes, que não deveria existir. Ela merece ser reconhecida pelo seu trabalho, pela sua competência, pela sua dedicação. Não por esses outros motivos que eles visualizam. E muito menos ser tratada dessa forma que vem sendo tratada. Perfeito. Bom, Wagner, nós já nos encaminhamos para o final do nosso bate-papo. Eu acho que está super interessante, mas
enfim, precisamos caminhar para o encerramento. De antemão, quero pedir para você deixar, então, uma mensagem para o público que nos acompanha e deixar um convite para que você participe novamente de outros encontros, para a gente abordar outros aspectos desse tema tão amplo, que é da categoria dos trabalhadores bancários, para a gente abordar um pouquinho mais a fundo alguns desses aspectos que a gente trouxe hoje, relacionados à jornada, a questão do assédio, relação de alterações contratuais ilícitas, ou seja, o banco pode alterar o contrato de trabalho, ele pode mudar as condições e simplesmente, de qualquer maneira, sem dar uma contraprestação, sem dar as condições necessárias. Enfim, eu acho que tem a questão do adoecimento, das doenças do trabalho, das doenças ocupacionais, de que o bancário é vítima. E aí, enfim, são assuntos que a gente tem para muito papo. Então, vou pedir para você deixar uma mensagem final aí ao pessoal que nos acompanha e, em seguida, caminharemos para o encerramento. Certo. Bom, primeiramente, o bancário ele precisa lembrar que ele tem direitos. Ele não está ali dentro do banco por conta de um favor da empresa. Ele está ali por conta da competência, ele traz lucros para o banco. Então, ele precisa questionar, sim. Precisa reclamar, sim. Sempre que ver que algo que está acontecendo não é da forma que deveria ser, procura o sindicato, procura um advogado, procure se informar dos seus direitos. Não simplesmente aceite o que vem, só porque vem de cima eu tenho que aceitar. Nem tudo que está vindo, nem todas as ordens que vêm lá de cima são corretas, tá? Tem muito bancário tendo seus direitos suprimidos, não sabe que teria direito e está simplesmente aceitando. Procura o sindicato, denuncia. O sindicato com certeza vai tomar as medidas necessárias. Se não for suficiente procurar o sindicato, contrate um advogado. O GGL está à disposição para prestar as orientações que forem necessárias. Nós sempre estivemos à disposição. Pode ser por meio do contato do nosso WhatsApp, nosso Facebook. Sempre estaremos à disposição para o que precisarem. Ô, Wagner, disponibiliza também o seu Instagram, caso o pessoal queira te seguir. Acho que é interessante. O meu Instagram é o vieira.trabalhista. Todo dia eu costumo postar alguma informação. Sobre alguma questão, seja de direito trabalhista, direito do consumidor, direito civil. Eu sempre coloco alguma dica lá, alguma coisa que costuma ser direito da pessoa e, às vezes, essa pessoa sequer saberia. Siga nossas páginas, curta nossas páginas, sempre tem dicas interessantes lá. Maravilha. Bom, então, diante da fala do Wagner, quero agradecer pela participação, pela presença do pessoal até aqui, quem começou e quem terminou nos acompanhando agora nessa live. Quero pedir para o pessoal que ainda está nos acompanhando, deixe um comentário se a live foi útil, se trouxe conteúdo de relevância. Quero destacar, mais uma vez, que sempre temos lives às terças e quintas, aqui no Facebook, e elas ficam gravadas permanentemente na página e também são baixadas no nosso canal do YouTube. Então, quero também pedir para o pessoal que nos acompanha, façam sugestão de pautas, como eu falei, voltaremos a falar dos direitos dos bancários nos próximos encontros, inclusive, Wagner, o próximo encontro que eu vou propor é no Instagram, então, próxima semana, se prepare que vamos bater mais um papo, dessa vez no Instagram. O pessoal que tem Instagram, nos acompanhe por lá também. Lá, nosso canal é o @GGL Advocacia Trabalhista. Tá? Então, façam sugestões, pessoal. Quero pedir que curtam, sigam nossa página do GGL aqui no Facebook, nas demais plataformas, no YouTube, no Instagram, como eu já mencionei.
quero dizer também que o nosso site é o ggladvogados.com.br e, inclusive, destacar que, tanto que está aqui passando aqui na tela, você sabe o que é o atendimento telepresencial? Então, desde que a pandemia iniciou, o GGL começou um processo de transformação digital. O que é isso? A ideia é que o GGL consiga prestar atendimento do início ao fim, à distância. Mas isso é possível? Eu preciso ver a cara do advogado, eu preciso ver o advogado e tocá-lo. Dá para fazer à distância, sim, e a gente já tem provado na prática. Temos feito reuniões por videoconferência, reuniões por WhatsApp, reuniões por atendimento por telefone, por todos os meios possíveis, e isso tem sido viável. Então, queremos destacar esse trabalho inovador do GGL em prestar atendimento por essa via telepresencial, tá, pessoal? Então, não é um bicho do outro mundo de 7 cabeças, não, é fácil e viável. Então, tanto que é viável e é interessante que isso rompe com a questão das fronteiras. Hoje o atendimento a gente consegue falar com alguém do Brasil inteiro, do Brasil e até de fora do Brasil, através de um bate-papo, assim como a gente está fazendo aqui agora. Então, tanto é assim, que o GGL, além de suas unidades presenciais da capital, quais sejam Centro, Grajaú, São Miguel Paulista e Lapa, também estabeleceu parceria com alguns colegas de Sorocaba, de Campinas e de Itaquaquecetuba, aqui na Grande São Paulo. Então, dizemos que temos 3 novas unidades, 3 novos escritórios 100% virtuais. Tá? Então, por que eu destaco essas 3 cidades? Porque nós temos alguém como apoio. Se o cliente fala, se a pessoa fala, mas eu não consigo, não vai dar certo porque não tem ninguém na cidade que possa me encontrar caso eu precise assinar o documento. Não tem problema. Em Campinas, em Sorocaba, em Itaquaquecetuba, a gente tem. Entendeu? Então, é importante que isso fique claro. Então, a gente tem escritório com unidades presenciais aqui na capital e agora 3 unidades, 3 projetos interessantes 100% virtuais. Então, pessoal, dito isso, encerro oficialmente a nossa live e convido a todos para participarem dos nossos próximos encontros. Muito obrigado e uma boa noite a todos. Tchau, tchau. Obrigado, boa noite.